Fala, povo de Deus, que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje a gente vai estar trazendo uma reflexão sobre por que Deus parou de fazer milagres. Você já parou para pensar nisso? Estava pensando outro dia, estava me perguntando por que Deus parou de fazer tantos milagres igual fazia antigamente, né? Antigamente Jesus ele curava cego, curava leproso, Jesus curava mudo, Jesus curava surdo, os apóstolos também de Cristo, muitos homens da Bíblia, né? A Bíblia diz que até a sombra de Pedro, né, por onde ele passava, curava. E por que hoje a gente não ouve falar de tantos milagres assim mais, né? Vamos refletir um pouco sobre isso? Vamos ler lá em Tiago, capítulo 4, no versículo 1, que diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas e não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer as guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Queria só repetir esse último refrão, versículo 3, né, o último versículo, fala assim: Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Palavra escrita pelo apóstolo Tiago, né? E que hoje ainda faz sentido essa palavra, né, nos dias de hoje, porque é uma palavra que ainda o ser humano comete os mesmos erros que cometia no passado, né? Em outra passagem, Jesus ele dizia: tudo o que pedires em meu nome, crendo, receberás, né? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha que interessante. Jesus fala uma coisa e Tiago fala outra. Será que está tendo uma controvérsia na Bíblia? Não, na verdade não é isso, né? Na verdade, o que acontece? A verdade é que o ser humano, em muitas das vezes, né, ele procura a satisfazer os seus prazeres, os seus desejos. E aí a Bíblia nos mostra, quando alguém pergunta para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? E aí Jesus ele diz assim: o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante isso. Jesus ele coloca o amor como conjunto. O amor ele não é individual. O amor ele é uma coisa que se compartilha. Se você não quer o mal para o outro, não queira para você. Se você não quer para você, não queira para o outro. E aí Tiago vem falando exatamente sobre isso. Sobre quando nós procuramos satisfazer, ou procuramos obter as coisas, né, para nosso próprio capricho, para o nosso próprio ego, para nosso próprio desfrute, para o nosso próprio prazer. Então Tiago vem falando: olha, de onde que vem tantas brigas, né, tantas contendas, né, da onde que vem isso tudo? Será que não é dos seus próprios prazeres, dessa guerra que tem dentro de vocês? Né? Porque o ser humano, a Bíblia diz que o espírito luta contra a carne o tempo todo, né? Então nós temos corpo, alma e espírito, né? E a carne, a vontade do ser humano, que a Bíblia diz que é a vontade da carne, é a vontade do ser humano frágil, né? Fraco. E quando fala que o espírito milita contra a carne, ou seja, o espírito luta contra a carne, está querendo dizer que o Espírito Santo ele vai incomodando o ser humano, falando: olha, você não pode fazer isso, está errado, né? E aí o ser humano ele procura fazer as coisas do jeito dele. Você já viu aqueles desenhos, né, que tem um diabo de um lado e um anjinho do outro, né? É mais ou menos isso. Quando fala que o espírito luta contra a carne, né?
Então, o interessante é que o ser humano, né, principalmente, vamos dizer assim, os brasileiros, né, que a gente sempre fala que o brasileiro sempre dá um jeitinho para as coisas, né? Isso é muito complicado, porque para Deus não tem jeitinho. A Bíblia diz que a palavra do homem tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso é coisa do maligno, né? Ou seja, antigamente o homem tinha palavra, antigamente uma família tinha um nome, o nome era um zelo, né? Todo o zelo daquela família, todos reconheciam aquela família pelo nome, pelo sobrenome da família, né? E hoje perdeu-se isso, por que será? Né? Antigamente eles até falavam que os velhos eles tiravam um fio do bigode e aquela ali era a promissória dele, né? Ou seja, quando ele ia comprar algo com alguém, pegar o dinheiro emprestado, alguma coisa, tirar um fio do bigode e falar assim, isso aqui é a minha palavra, e aquele acordo era feito dessa maneira, né? Hoje, nem na justiça, dependendo da situação, você consegue receber algo que você combinou com alguém, né? Muito complicado ser humano. Né? Se nós formos pegar nossos dias atuais, quantos de nós, até mesmo cristãos, você vê que pessoas tentam dar o seu jeitinho a qualquer preço, a qualquer custo, né? E procuram arrumar uma forma de resolver o seu problema. Você já parou para pensar quantas pessoas fazem gato de água, luz, energia, né? TV a cabo, pega a internet, fazer um gato, etc e tal, arrumar alguma forma de conseguir satisfazer, né, a sua necessidade. Quantas pessoas não precisam de passe escolar, mas arrumam um jeitinho de conseguir esse passe para andar livremente, né, sem ter nenhum defeito físico, né, sem ter nenhum problema de saúde. Quantas pessoas até hoje, nos dias de hoje, né, ainda tem essa carteirinha de estudante para entrar no cinema e pagar a metade, né? Quantas pessoas eu conheço que ainda praticam isso, né? Não julgando ninguém, mas é para que a gente possa refletir sobre o que nós temos feito. Porque muitas vezes a gente fica reclamando dos políticos, né, que o político rouba. A gente fica reclamando do político, que o político é corrupto. Mas será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Porque a Bíblia diz assim, se Deus confiar você no pouco, no muito Ele te colocará. Mas se você for infiel no pouco, você também vai ser infiel no muito. Olha que interessante isso. Então, o que nós temos que refletir sobre a nossa vida? São as pequenas coisas que Deus se importa com nós. Nos pequenos detalhes que Deus se importa com a gente. Né? Porque a gente fica muito criticando o problema do outro, o defeito do outro, sempre apontando o erro do outro. Mas às vezes a gente passa a não enxergar dentro de nós mesmos o que nós temos feito, né? Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, olha, você consegue ver o cisco que está no olho do seu irmão, mas você não consegue ver uma trave que está na sua frente. Né? Você quer tirar o cisco que está no olho do seu irmão, você quer ir lá no seu irmão e falar com ele, você está fazendo isso aqui de errado, mas às vezes você não olha para dentro de si e consegue enxergar o seu próprio erro. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes as pessoas acham as outras tão ignorantes, tão arrogantes e tal, mas talvez você é mentiroso. Talvez você é falso. Talvez você fala mau testemunho. Talvez você inventa coisas, você fica de fofoca. Você já parou para pensar nisso? Né? Quantas vezes a gente se pega falando mal do outro, em vez de orar por ele? Mas a primeira coisa que vem na mente do ser humano é o quê? Falar mal, defamar, né? Difamar, né, na verdade. Falar coisas ruins. Você já parou para pensar como que as coisas ruins se propagam com tanta velocidade, mas as coisas boas, elas são difíceis de propagar? Você já parou para pensar nisso? Em outro vídeo mesmo eu falei sobre como que o noticiário ruim, ele dá ibope, né? Tem matérias que não vale a pena essas redes, né, publicarem, né, as televisões,
os canais, né, de televisão, as emissoras, não vale a pena ficar publicando porque não dá ibope. O que dá ibope é tragédia, o que dá ibope é mentira, o que dá ibope é flagra, né, é coisa ruim, coisa errada, violência, mentira, roubo, prostituição, isso dá ibope. Mas as coisas boas não dão ibope. E da mesma maneira, né, quando nós vemos nessas notícias que políticos foram presos, nós achamos o máximo porque a corrupção está acabando, né? A gente pelo menos tem a esperança de que um dia essa corrupção pelo menos diminua, né? Talvez não acabe, mas se a gente for parar para pensar, nós fazemos as mesmas coisas que os políticos, só que de uma proporção menor. Você já parou para pensar nisso? Você, né, aquele que faz alguma coisa assim, falsifica um documento, que consegue um benefício na prefeitura porque você conhece um político que vai te favorecer, você consegue uma bolsa que você não merecia receber porque você não se enquadra naquilo que o governo determinou, né? Então, talvez nós precisamos rever os nossos conceitos quanto a isso, porque olha o que Tiago fala, olha, pedir e não receber porque pedir mal. Talvez nós oramos a Deus porque nós queremos para nós. Eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa melhor, eu preciso comprar um tênis novo, eu preciso comprar uma roupa nova, eu preciso comprar um celular novo, eu preciso. E nós não conseguimos enxergar que talvez o nosso vizinho está sem uma cesta básica na casa dele. Talvez a gente não consiga enxergar que o nosso vizinho está passando dificuldade porque o filho dele precisa fazer uma faculdade e ele não tem condição de fazer a faculdade. Mas isso não é problema meu, né? A verdade é que o problema é dele, ele que se vire. O interessante é que a Bíblia diz que a igreja primitiva, logo as primeiras igrejas, né, que quando houve quando veio a morte de Cristo e logo em seguida a ressurreição e depois os apóstolos, né, começaram a erguer as igrejas, né, as igrejas de Cristo de verdade, fora do governo, né? A Bíblia diz, né, que a igreja primitiva, quando a primeira igreja, as igrejas primitivas, tudo era em comum. Todos que tinham bens, eles vendiam seus bens, entregavam o dinheiro aos apóstolos, e esse dinheiro ele era distribuído de tal forma que todos que eram da igreja recebessem parte daquele dinheiro e nada os faltava. Todos tinham coisas e nada os faltava. Você já parou para pensar hoje como que está sendo? Hoje a fama de pastor, a fama de líderes de igreja, né, de ladrões, de enganadores. Esse é o grande boom, né? O que nós vemos de coisas de padres, né, que são pedófilos, pastores que estão traindo suas esposas, que estão tendo relacionamento com fiéis. Ou seja, tudo contra a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus prega que não deveria acontecer. Totalmente errado. Por quê? Porque as pessoas elas estão preocupadas com seus próprios prazeres. As pessoas elas estão preocupadas com seu próprio umbigo, ela não está preocupada com o bem do próximo, né? Então por isso aqui está falando, olha, pedir e não receber porque pedir mal. Nós pedimos para nosso próprio prazer. E aí, quando eu preciso de uma água, mas eu não tenho condição de pagar aquela conta de água, para que Jesus vai fazer um milagre na minha vida? Para que Deus vai fazer um milagre e de alguma maneira eu vou conseguir pagar essa conta de água que está errada, mas eu já fiz o gato? Para quê? Para que Jesus vai mandar de alguma maneira uma cesta básica para uma família que está precisando, sendo que ela arrumou uma maneira mais fácil de conseguir? Ela não precisa da ajuda de Deus, porque as pessoas já estão dando o seu próprio jeitinho, né? Porque se eu consigo uma coisa tão simples, tão fácil, de uma forma tão fácil, por que não? Por que eu não posso? Será que nós estamos sendo iguais ou diferentes dos políticos? Né? A gente reclama tanto, né?
Agora, será que nós estamos sendo honestos? Ou será que nós estamos sendo hipócritas, né? Então, assim, nós precisamos rever isso, né? Nós precisamos rever, porque Deus parou tanto de fazer milagre, porque não precisa mais de fazer milagre, né? Os milagres já eram, né? Coisas do passado. Agora o mundo é dos mais espertos, não é verdade? Nós precisamos reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos reconhecer que a nossa vida sem Deus não é nada. Deus é o provedor, né? Tem um salmo, né, que fala que nada nos falta, né? Nada nos falta, porque o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, né? Nada me faltará, porque eu confio no Senhor. Em outra passagem da Bíblia fala: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Talvez a situação para você não esteja das melhores, talvez a situação para você não esteja muito boa, mas você precisa crer que vai passar. Você precisa crer que Deus vai entrar com providência na sua vida, que Deus vai transformar a sua casa, a sua família. Talvez você esteja com um filho, né, que esteja no mundo das drogas. Talvez você esteja com um sobrinho, um parente que esteja com algum problema envolvido com droga, envolvido com álcool. E talvez você não vê solução, né? Ou às vezes está faltando um mantimento na sua casa, está acabando. Talvez você está sem condição de pagar água, sem condição de pagar energia, né? Mas eu quero dizer para você que confia no Senhor, espera no Senhor, apresenta a Deus esse problema que você está passando. Não murmura, não reclama, não chora, não fica reclamando das coisas que têm acontecido com você. A Bíblia diz que nós somos provados para ser aprovados, né? O povo, quando foi liberto lá no Egito, era para o povo caminhar 40 dias e 40 noites no deserto. Mas por causa da murmuração daquele povo de Israel, eles ficaram 40 anos e não entraram na terra prometida. Eles foram libertos do Egito, eles estavam sendo escravos, né? Há 40 anos. Estavam sendo escravos há não sei quantos anos. E eles caminharam 40 anos no deserto porque eles murmuravam, reclamavam. Falavam com Moisés: Moisés, você tirou a gente de lá para morrer aqui nesse sol? Você tirou a gente de lá para morrer aqui no deserto? Lá pelo menos a gente tinha água, lá a gente tinha comida. E aí o povo que era para receber em 40 dias a terra prometida, a Bíblia diz que a terra manava leite e mel, a terra maravilhosa, tinha tudo para o povo, era tudo perfeito para o povo. Mas aqueles que estavam ali murmurando não entraram na terra prometida. Eles não entraram. De todo aquele povo, de milhares de pessoas, somente 2 entraram. E depois somente os netos e bisnetos daqueles que estavam murmurando, que morreram no deserto, aqui entraram. Não reclama, seja grato ao Senhor. Espera essa situação passar. Acalma seu coração, confia em Deus. Logo no primeiro problema que acontece, a gente já murmura, a gente já reclama, a gente já fica doido, desesperado, ansioso. Calma, tenha paz no seu coração. A Bíblia diz em Filipenses 4:6, se eu não me engano, não se turbe o seu coração, não fique ansioso por coisa alguma. Antes apresenta a Deus, através de pedidos e orações, as suas petições, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Olha que maravilha! Não fica ansioso por coisa alguma, meu querido. Não fica ansioso por coisa alguma, minha querida. Confia no Senhor, apresenta a Ele. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Porque a briga, a peleja nossa, quando nós apresentamos a Deus, a peleja passa a ser do Senhor. Mas a gente quer que as coisas sejam resolvidas de imediato. E no estalar de dedos, tudo tem que se resolver. Mas não é assim. O tempo de Deus é diferente do nosso.
Descansa no Senhor, confia nele. Deixa que o seu coração fique descansando no Senhor, a sua mente, que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Confie que Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais na sua vida. Amém? Confia no Senhor. Que Deus abençoe.